sejam muito bem-vindas ao nosso último episódio. Mas não se assuste, é o último de 2025, hein? É o último do ano. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é sobre o que a gente vai planejar para o ano de 2026, né? Como será o seu ano de 2026? Você já planejou? Você já tem suas metas? Eu tenho. Ó, a Andressa já tem as metas dela prontas ali para 2026. E você, já fez as suas? Já tá pensando no que vai fazer? Bom, mas antes da gente continuar o assunto, não deixe de se inscrever, curtir e também compartilhar, tá bom? Quando você se inscreve e ativa o sininho, chega para você os nossos vídeos novos. Então, você que tá gostando dos nossos vídeos, teve aquele vídeo que você olhou lá que você pensou, caraca, que vídeo maneiro. Compartilha com um amigo, uma amiga, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que o vídeo de hoje, né, amiga, vai ser um vídeo assim muito produtivo. Então, eu sou Janine Rolim, sou empresária, mentora, palestrante, coach, também sou mãe e esposa cristã. E assim a gente vai indo, né, na nossa jornada. E a Andressa vai se apresentar. Multitarefas. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Andressa Assunção, tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou empreendedora, trabalho no ramo de afiliação na internet e hoje nós estamos aqui para falar sobre como você pode planejar, né, tudo como você envolve o ano que vai chegar, tudo que pode te ajudar a viver o ano de 2026. Então é um vídeo muito enriquecedor, espero que vocês gostem do vídeo, né? E é isso. Bom, hoje a gente está numa configuração nova, porque nós estamos em clima de Natal ainda, né? Porque a gente está nesse tempo que é maravilhoso, o espírito natalino. Hoje é dia 26, mas ainda assim o Natal tá muito recente, né? Então é maravilhoso a gente sentir essa época do Natal, né, amiga? Eu amo o espírito natalino, parece que as pessoas ficam mais felizes, mais alegres, as pessoas sorriem mais, não é verdade? Não sei se é porque elas recebem 13º no final do ano, e isso deixa tudo um pouquinho mais, né, mais leve. Mais alegre. É, isso aí. Então, em clima ainda de Natal, porque o Ano Novo é só na próxima semana, a gente vai começar a falar. Então, começando aí sobre o novo de 2026. Conta aí um pouquinho sobre como você falou que já fez as suas metas e tal, como é que você tá aí nesse pensamento aí pro novo? Bom, primeiramente, eu tava até conversando com a Janine esses dias sobre mudar a minha mente, mudar o meu comportamento, digamos que primeiro mental, o comportamento mental, aquilo que a gente que pensa e parece que aquilo que a gente pensa acaba acontecendo. Então, se isso acaba acontecendo, eu tenho que programar a minha mente para poder pensar as situações de uma forma que eu quero ver você atrai o que você quer, né? Assim, uns vão pensar da lei da atração, mas, gente, a mente tem um poder muito grande sobre o nosso corpo, as nossas ações, entendeu? Então, assim, eu sempre estou primeiramente configurando a minha mente para poder resolver problemas, para poder olhar a situação de uma forma diferente. E como eu me conheço, eu sei exatamente aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Então, as minhas metas têm que estar de acordo com o lugar que eu quero estar, né? Então, as nossas metas, o nosso planejamento tem que estar em torno, tem que, tipo assim, deixar como se fosse um caminho para onde eu quero chegar. Às vezes, a gente faz alguns planejamentos que não vai levar onde a gente quer, né? Então, primeiramente é isso, planejar, configurar minha mente, né, para poder viver a abundância que eu quero, viver a vida que eu quero realmente viver e planejar de acordo com o lugar que eu quero chegar. É interessante, assim, que ela falou sobre a questão do pensamento, né? E é verdade que o pensamento, ele controla todo o nosso corpo, né? O que a gente pensa com muita frequência se torna realidade, não só pela questão da lei da atração, mas eu acho que a gente programa a nossa mente para ver aquilo. É igual quando a gente fala assim, um carro vermelho. Cara, tu vai ver um carro vermelho em tudo quanto é lugar.
Ou se você despertou essa intenção, né? Ah, eu quero ter um carro vermelho. Você vai ver um carro vermelho em tudo quanto é lugar. Ah, eu quero comprar um relógio de marca tal. Você vai ver aquele relógio em tudo quanto é anúncio do Instagram. Sim. No Instagram consegue fazer isso também, né? Começa a te mandar tudo aquilo, você começa a ver em tudo quanto é lugar. Mas o que a ciência explica quanto a isso não é que surgiram mais. A nossa mente, que antes não prestava atenção naquilo, agora ela presta atenção. Então, antes era irrelevante os carros vermelhos. Sim. Agora que eu quero eu começo a ver esse carro vermelho em tudo quanto é lugar. E assim, isso acontece no dia a dia mesmo. Porque, por exemplo, minhas crianças, como de todas, né, estão de férias. E assim, eu tô programando a minha mente pra ver aquilo de uma forma, o copo meio cheio, né? Porque a gente sabe que criança em casa, ainda mais dias que chovem, né? Que fica chovendo, você tem que ali arranjar coisa pra criança distrair, muda a rotina completamente. Então, assim, se você não olhar a sua vida, a sua rotina como um copo meio cheio, parece que tudo vai ficando ruim, entendeu? Então, assim, esses dias mesmo, eu tava vendo as crianças lá em casa, assim, brincando entre si. E eu tô assim, e eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu tô amando essas férias, eu tô amando, eu tô achando maravilhoso. E juro por Deus, aquele dia foi o dia, assim, as crianças, não que elas deixaram de fazer besteira, né? Porque meu sofá estava rabiscado, meu sofá novo estava rabiscado, parede rabiscada, mas a minha mente condicionou para ver aquilo de uma maneira boa, com outro olhar, entendeu? Então, assim, o meu dia foi mais leve, porque todas as besteiras que eles estavam fazendo, eu estava vendo de outra forma. Eu tive essa mesma sensação hoje quando eu levantei, dessa questão da plenitude, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou muito plena no que eu tô vivendo. Eu tenho meus filhos com saúde, eles estão ali, né, cada um na sua fase de desenvolvimento, e isso é muito bacana, né? Que às vezes, em algumas situações, a gente pode, como você falou, olhar aquilo ali como um problema, mas não é. Isso, na verdade, mostra pra gente como a gente é rico em coisas que a gente deveria dar mais valor, né? Que esses pequenos atos que eles proporcionam pra gente, que é único. Por que é único? Eles não vão fazer de novo, não vai voltar. É um tempo que não volta mais, né? Então a gente acaba... Não começa não, daqui a pouco essa menina tá chorando de novo. Ai, gente, olha, essa mãe. Ela tava falando e eu tô lembrando. Eu tô lembrando. A gente já conhece, né, que gente? essa semana eles saíram, eles fazem a soneca dele na tarde, assim, né? E esses dias eles saíram juntos do quarto. E eles nunca saem juntos do quarto, porque normalmente a Helena sai, depois o Hugo sai, porque na verdade ele não sai, a minha cama é alta, então ele tem aquela dificuldade de descer. Então ele fica me chamando. Sendo que nesse dia eles saíram todos juntos, os dois juntos. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, vocês saíram juntos. Crescendo. Sim, eu comecei a ver aquilo, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa urgência de viver e aproveitar. Aproveitar e viver bem e gostar daquilo e querer viver realmente aquilo, porque é a tua vida, né? Então, tipo assim, não adianta você minha vida é horrível, não sei o quê. Você não vai viver, porque é a única que você tem. Então, você tem que ter urgência de viver aproveitando feliz. Esse gatilho, né, do que ela falou sobre a questão do pensamento, de achar da nossa vida, uma das coisas que muito tem me feito refletir a gente vive o que a gente escolhe viver. Às vezes, as pessoas usam o argumento de dizer assim, não, eu não tive escolha, isso caiu pra mim. Tudo bem, às vezes acontece dessa forma, mas até o agir dali pra frente é uma escolha nossa. Se a gente for olhar até aquilo que parece um problema como um problema o tempo todo, realmente nós vamos viver uma vida infeliz, porque a gente não consegue aproveitar o benefício daquilo ali. Nem tudo que acontece, mesmo que seja inesperado, eu não planejei aquilo ali, nem tudo é maldição, é Deus querendo te castigar. Não, aproveita o que de bom tem nessa situação, o que isso é benéfico para mim. Por exemplo, quando eu engravidei da Maria, eu morava com meu pai, com as minhas 2 irmãs e mais o Ricardo. Era uma situação que a gente desejava viver? Não foi planejado, não foi algo que a gente quis. Foi algo que aconteceu. Mas foi maravilhoso dividir aquele tempo com eles. Por quê? Porque quando a Maria nasceu, eu precisava de ajuda. E quem estava lá para me ajudar todos os dias? As minhas irmãs.
né? Então, assim, para mim era muito bom ter elas em casa comigo, porque elas sempre foram um auxílio, sempre foram uma ajuda. Então, olhando e comparando, eu fico pensando assim, poxa, talvez se tivesse sido de uma forma diferente, tivesse só eu e o Ricardo em casa, teria sido mais difícil para mim, né? Porque Por ser a primeira gestação, isso, né? a primeira gestação, né? E a gente às vezes não faz ideia de como fazer uma coisa ou outra, e na maioria das vezes você vai aprender sozinha ali com a situação, né? E às vezes você não toma banho, você não come. Por quê? Porque é você e a criança ali. É verdade. Então, se a gente conseguir olhar as situações com um olhar bom, a gente vê que tudo que acontece na nossa vida é escolha nossa, sim. Eu posso escolher, né? Se eu vou daquele caminho ali tirar algo bom, ou se eu vou travar a minha vida e ficar reclamando, culpando o mundo e o universo e a Deus, mas eu não resolvo o meu problema, eu não ajo, né, em direção àquilo ali para poder mudar a minha situação. Eu acho que quando a gente começa a reclamar muito das coisas, a gente tem a sensação de que a gente está parado. A gente não vai para nenhum lugar. A gente está parado no meio do problema e nada vai acontecer, nada vai salvar a gente, nada vai acontecer, sabe? A gente está ali no meio do problema e vai continuar, vai permanecer. Essa é a sensação de quando a gente está reclamando de alguma coisa. E eu converso muito com o Hudson sobre isso, que a gente precisa, no meio, assim, não ter aquela... Às vezes as pessoas acham isso uma chatice. Mas, gente, isso transforma o ambiente, a sua mente, a forma que você vive de um jeito tão extraordinário que você tem que ter gratidão com as coisas, sabe? Agradecer pelo aquilo que você tem e não ficar focando só senão aquilo que você se torna uma pessoa chata. Sim. Gente, eu não tenho paciência, É tá? muito Pra quem não chato me viver conhece, assim. eu não tenho paciência com gente chata. Então, assim... Mas é chato viver com gente reclamando. Não, e entra esse ponto. Porque assim, ó, eu sou uma pessoa que eu escuto as pessoas. Você sabe, eu escuto as pessoas. Só que, cara, se você vier todo dia reclamar da mesma coisa, eu já entendo o quê? Que você tem prazer de reclamar daquilo ali e você não quer mudar aquilo ali. Então, existe uma diferença entre você se queixar pra mim de uma situação que aconteceu, mas que você já pensa, tipo assim, ó, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, e a partir de tal dia eu não vou mais reclamar disso, sabe? É você determinar que você vai mudar aquela situação, que assim você mostra que você não tem só prazer de reclamar daquilo ali. Agora, quando a pessoa fala uma vez, fala duas, você já apresentou a solução, porque se você tá falando comigo, eu acredito que você queira de mim uma opinião. Sim. Aí vamos lá, já te dei auxílio, falei pra você fazer isso e aquilo, e a pessoa não agiu em absolutamente nada com relação àquilo ali, eu já entendi o quê? Que ela gosta de reclamar daquilo ali, então, ok, vou deixar você aí reclamando, entendeu? Não significa que eu vou abandonar essa pessoa, essa amizade, nada disso, tá? Significa só que eu vou parar de emprestar meu ouvido pra essa situação recorrente. Mas tem gente que eu sinto que tem, assim, como posso falar? Como se fosse um problema de estimação, sabe? Que, tipo assim, quer tá naquele problema, sabe? Mas que não precisa larga sair, mas problema. não larga, entendeu? E aí fica ali como um bichinho de estimação mesmo, sabe? Convivendo. E não só bichinho de estimação, acho que entra a vitimização também. A pessoa tem prazer de ser vítima da situação. Sim. E como que é essa questão do prazer de ser vítima? Se ela perde o argumento de reclamação, ela não é mais vítima, entendeu? Então, se ela não mantiver aquilo ali, ela sai dessa posição de vítima. Então, como ela, às vezes a pessoa precisa ser a vítima da situação, ela mantém aquilo ali acontecendo com recorrência na vida dela, porque ela tem necessidade de ser a vítima da situação. Então... E assim, se você se consegue se observar nisso que a gente tá falando, porque assim, não é que a gente nunca viveu sobre isso, a gente já viveu. Pra gente falar, a gente precisa já viver. Passamos, a gente já passou, saímos, a gente já foi vítima do problema e se queixou. Então, assim, se você percebeu que você tá nessa, sabe? Começa a configurar a sua mente para não viver dessa forma em 2026, porque senão vai vir um ano novo, mas com uma vida repetidamente igual. Entendeu? Fala sobre aquela questão que você falou sobre a questão das palavras. Você falou assim, agora eu quero começar a usar palavras que refletem o que eu quero viver. A gente estava conversando essa semana que eu passei umas coisas na minha casa que eu fiquei assim, usando as palavras ao invés de falar assim, nossa... vou dar um exemplo, tá? Nossa, esse dia vai ser um dia
caótico porque... Já começou mal. Já comecei mal, porque eu já tô afirmando que meu dia vai ser caótico. Porque as crianças estão em casa, eu tô sozinha, ninguém tá aqui, ou sei lá, eu vou precisar ir na rua e eu vou ter que ir com as crianças, porque sair com criança vocês sabem como é que é, ainda mais com 2 crianças muito pequenas, vocês sabem como é que são. Então, assim, você já começa a falar aquilo que você vai viver, entendeu? Então, eu comecei a parar pra pensar isso. Eu falei assim, gente, eu não vou falar que meu dia vai ser cansativo. Ou, por exemplo, eu não dormi bem essa semana, praticamente toda, e falar, ai, nossa, esse dia vai ser arrastado. Não, eu não vou falar que esse dia vai ser arrastado, entendeu? Porque aí eu vou estar afirmando que meu dia realmente vai ser arrastado. Entra aí vai até ser... a questão da palavra profética, né? Sim. Sobre o teu dia. Sim. Então, assim, gente, eu acredito muito nisso, tá? Eu espero, assim, que você consiga entender isso que eu tô falando, porque pra muita gente isso é uma bobagem, né? Porque pra mim também já foi uma bobagem um dia. Mas muda tudo. O dia que vocês entenderem, Sim. pra quem não entende, pra quem entende, você sabe do que a gente tá falando. Mas pra quem não entende, o dia que você entender o peso que as palavras que a gente lança têm, vai mudar o jogo da tua vida. A palavra, ela tem muito poder, tanto pra dar vida quanto pra matar. Então, assim, você entendendo que a palavra tem poder, né? Eu lembro daquela palavra eu sempre confundo, mas é Jacó, que ele queria primogenitura. Ah, sim. Primogenitura. E, assim, pra quem não sabe, assim, da história, né? É a bênção da primogenitura, né? Isso. Porque o primogênito, ele não podia ser, porque ele nasceu depois. Ele nasceu depois. Ele queria era a bênção. Mas olha só, o irmão, ele não entendeu a importância daquilo. Ele falou, ele tava com fome, ele queria comida, Jacó tinha comida, e ele falou, você quer? Tá com fome? Então me dá a sua primogenitura. Ele pensou, pô, o que isso vale de... Que valor tem isso, que valor tem isso? Então, assim, ele sabia que a bênção da primogenitura, que é o que o pai, né, dá, assim, você é o primeiro filho e o pai Palavras já abençoa. Proféticas. Ele queria aquela palavra de bênção da primogenitura. Então, assim, ele entendeu qual era o poder da palavra. Gente, a palavra tem muito poder. Então, assim, se você começar a usar as palavras ao seu favor, você começa a viver de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente, e você consegue alcançar lugares e pessoas, ter acesso a coisas que você não tinha antes, por conta do seu comportamento que você mudou. Entendeu? Sim. Então, assim, e tudo começou na palavra, porque você mudou. Então, assim, o dia que eu dormi, que eu não consegui dormir direito, e eu pensei, meu Deus, que dia maravilhoso, tá um sol. Sabe? Eu fiquei pensando, gente, eu tenho que viver, que dia lindo, eu tenho que viver esse dia, porque esse dia vai ser incrível. Todo dia eu acordo falando que meu dia vai ser incrível, por mais que eu esteja assim, de manhã, porque eu não dormi. A energia baixa. Com a energia baixa, mas eu começo a levantar o meu dia, porque eu entendo que se eu começo o meu dia pensando dessa forma, eu já não tenho paciência com os meus filhos, eu já não consigo... O estresse vai lá em cima. O estresse vai lá em cima, porque criança apronta mesmo, e os meus... Eles têm prazer, têm o dom de aprontar. Então, assim, eu vou viver literalmente um caos, um estresse diário, assim. Então, não quero viver isso. E uma lembrança que eu tenho nessa conversa que a gente teve foi que eu também comentei sobre o uso da palavra difícil. Porque é muito comum a gente usar essa palavra para tudo que é novo, para tudo que é desafiador, para tudo que a gente considera que, assim, como eu nunca vivi isso, é difícil. Então, o uso da palavra difícil, ele se tornou um uso, assim, que eu considero um pouco exacerbado. O que é exacerbado? É exagerado, sabe? Um uso que não define exatamente toda a situação. Mas, pelo comum, né? Tipo, todo mundo usa a palavra difícil. Sim. A gente acabou enfiando essa palavra para tudo. O que isso faz no nosso cérebro? Toda vez que eu uso a palavra difícil para qualquer situação, eu estou dizendo para mim mesma que eu não consigo aquilo. Então, igual ela falou aqui sobre o uso das afirmações das palavras. Então, olha a escolha da palavra, né? Então, se eu for falar, cara, falar em público é muito difícil. O que o meu cérebro faz? Ele entendeu que é difícil. Então, ele vai fazer o quê? Ele não vai permitir que eu fale em público. Sim. Porque eu já coloquei que é difícil. Então, tudo vai parecer um empecilho.
Tudo vai... Ai, não chegou todo mundo. Ai, o microfone não tá funcionando. Ai, eu tô suando. Ai, tá me dando dor de barriga. E por aí vai. Sim. Por quê? Porque eu coloquei que é difícil. Aí você vai começar a ver defeito Você condiciona o seu corpo Sim. a viver conforme você falou aquilo ali. A outra situação é estudar, ler é muito difícil. Quando você usa esse termo, que ler é muito difícil, você vai pegar um livro, ó, tem vários aqui. Você vai pegar um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Aí você pegou ele, ó, todo marcadinho o livro. Você pegou... Nossa, não tô entendendo nada. Fechou. Por quê? Esse livro não é pra mim. Por quê? Porque eu já condicionei minha mente, que é difícil. A leitura é difícil. Ai, Janine, mas como é que eu mudo isso? Simples. Começa tirando o difícil. Você pode usar a palavra desafio. Hoje eu estou num desafio. Eu tenho que ler 10 páginas. Hoje eu estou num desafio. Eu tenho que comer menos. Vou ter que beber mais Eu tô água. nesse desafio, gente. Eu tô no desafio de beber Eu tô no mais desafio água. de comer menos. Então, não é que é difícil, não. É a gente que precisa se desafiar pra tudo que não é comum, pra tudo que não é rotina nossa. Porque o que é difícil é a gente trocar alguns hábitos, né? Então não é que a coisa é difícil, não. É que, na verdade, a gente não tem o hábito daquilo ali. Aí a gente fica dizendo, ai, mas isso é difícil, ai, mas isso é difícil. E parar pra pensar, difícil mesmo é você viver a mesma vida repetidamente. Passou ano, entrou ano, e você tá vivendo exatamente como você determina que você tá vivendo, E sabe? Como que você identifica que você não mudou? Primeiro, você tem os mesmos amigos, você frequenta os mesmos lugares, você trabalha talvez no mesmo segmento, você mora no mesmo lugar. Tudo isso é você viver a mesma vida por anos e anos, não há mudança. Janine, mas eu não tenho condição de ficar me mudando. Tudo bem, mas você tem condições de frequentar lugares novos. Você tem condições de conhecer pessoas novas. E a gente, às vezes, fica tão agarrado ao bichinho de pelúcia, né? Que a gente fica assim, ai, não, a minha amiga é só a Andresa. Aí eu não quero conhecer outra pessoa. Não, em relação a, tipo assim, a ter os mesmos amigos, não é que você vai ter que largar as suas amizades, ou tipo, eu vou ter que fazer novos amigos sempre, porque eu não posso ter os mesmos amigos. Não, porque eu tenho mesmos amigos, só que são assim, são amigos que vão te deixar mais próximo do seu propósito, sabe? Né? Por exemplo, tem gente que não... É questão de ambiência, sabe? Às vezes as pessoas que você tem amizade, algumas amizades são aquelas que você vai conversar assim, não sei o quê, não é no profundo, entendeu? E então, assim, você tem que saber exatamente compartimentar. É compartimentar que fala? Quando você divide as ali, pessoas... Você compartimentar as amizades, saber aquelas amizades que você pode realmente abrir o seu coração, falar dos seus projetos, dos seus planos. Esses porque são às amigos vezes, íntimos. Exatamente. Mas quando a gente fala de conexão, vamos supor, igual você falou sobre o compartimentar. Eu tenho amigos na igreja, eu tenho amigos no trabalho, eu tenho amigos pessoais íntimos. E para cada um deles eu tenho uma relação diferente. Eu sou uma pessoa diferente com cada um? Não, eu tenho uma relação diferente. Por quê? Porque os meus amigos da igreja me ajudam num ponto. As minhas amigas pessoais me ajudam em outro ponto. Os meus amigos íntimos ajudam em outro ponto. Eu tenho amigas de infância, né, que me ajudam em outro ponto. E assim a gente vai construindo as nossas ambiências, né? A gente vai construindo essas amizades sem precisar desfazer. Não é porque eu tenho uma melhor amiga em um lugar que eu não posso ter mais nenhum outro amigo em outros locais, em outros ambientes, acho que a gente entendeu? É mais você viver conexões, você permitir criar novas conexões com pessoas. Isso é muito importante. Tem gente que tem medo de conhecer pessoas como se isso fosse um problema. Não, e eu acho que também a gente só consegue chegar nesse ponto de compartimentar as pessoas, as amizades, quando a gente chega num certo nível de maturidade. Também. Porque senão, se você fica naquela infantilidade de, eu não vou excluir meu amigo, vou compartimentar ele. Aí Tem você que levar ele pra tudo quanto é lugar. Aí você conta de coisas que ele não tá acreditando. Aí você, por exemplo,
exemplo, conta um projeto. Aí você espera que ele reaja como amigo, como não sei o quê. Só que ele não tá acreditando em você, naquilo que você pode conquistar, no seu, porque ele é aquele amigo raso, digamos assim, sabe? Não aquele profundo que você realmente fala de todas as suas, de tudo aquilo que tá dentro do seu coração, abrir realmente seu coração. Aí você começa a falar de planos que precisava falar pra pessoas, ou até mesmo não falar pra ninguém, você fala pra ele, aí ele vai te dar uma palavra que desanimadora. Aí, tipo dizendo assim, eu te conheço desde tanto tempo, você nunca fez isso, você vai querer isso agora. Então, tipo assim, mata o teu sonho. Então, assim, até pra você, você tem que saber compartimentar pra você conseguir saber com quem você pode se abrir, com quem você pode falar. Tem coisas que não tem como você falar com qualquer pessoa, porque a pessoa não tem maturidade de entender, né? Então, assim, e eu acho que essa questão de compartimentar as amizades é só quando a gente pega um nível de maturidade. Sim. Porque senão a gente fica naquela realmente infantilidade de falar tudo pra todo querer mundo. Juntar todo mundo. De querer juntar todo mundo. Né? Às vezes não tem nada a ver uma coisa igual uma pessoa com a outra. Eu tenho amigos na igreja, mas eu tenho amigos que não são cristãos. Então, vamos supor, se eu só puder ter amigos crentes, então eu não posso ter os outros amigos, entendeu? E aí, tipo assim, então se esse meu amigo não vai na igreja, ele não é meu amigo, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que entender que tem amigos para certas situações, tem amigos para outras situações, né? Então, como a Andresa falou, a questão da maturidade, eu não considero que maturidade seja uma coisa que a gente ache em qualquer lugar. Né, para dizer assim, eu quero ser uma pessoa madura. Ou até mesmo dentro da afirmação. Tem gente que pode afirmar demais e não ser. O que eu considero que ajuda a gente a ter maturidade? Experiência e você aprender com o erro. Se você não errar, ou seja, se você não tiver amigos para te decepcionar, se você não tiver ambientes para te excluir, se você não tiver locais que você precisar se retirar, você nunca vai criar maturidade. Por quê? Porque a maturidade está em você lidar com as situações difíceis, desafiadoras, e ainda assim você não desistir de ter esse tipo de relação, né? Porque não é porque uma pessoa te magoou que você nunca mais vai ter um amigo, ou você nunca mais vai confiar em ninguém, sabe? Ou vamos supor, eu saí da minha igreja porque o pastor não falava comigo, vamos supor, o pastor falava muita coisa que eu não gostava, tem gente que se dói. Aí a pessoa se feriu, saiu da igreja. Então você nunca mais vai para uma igreja? Sabe? É culpar terceiros por coisas que você se feriu? Não tem nada a ver. É coisas que a gente tem que ter a maturidade de entender que às vezes aquele ambiente não era para você, aquela situação, e você precisou mudar. E sempre se permitir viver novamente aquilo. Janine, mas e se me machucarem de novo? Jesus falou o quê? Dá a segunda face. Ou seja, permita-se ser magoado de novo. Porque a gente só cresce, só tem maturidade. E vou te falar, chega uma hora que nem dói mais. Porque você já até sabe, você já entende que o outro não tá no nível de maturidade que você tá. Então você já olha e pensa assim, cara, isso nem me dói mais. Isso aí não é uma coisa que me incomoda. Porque a pessoa alcançou essa questão da maturidade. Então, se você deseja, né, se algo ainda dói em você, não tô dizendo que tudo que as pessoas fazem com a gente não dói, não. Tô dizendo assim, se você quer ter um nível na sua vida, que você precisa lidar com as pessoas sem ter medo, né? Porque eu acho que o medo que paralisa a gente é você não ter medo de ter o novo na sua vida. Você precisa criar essa maturidade a ponto de entender que tudo aquilo que as pessoas fizeram com você te levou para um lugar de nível maior. Ou seja, a gente só cresce assim, gente, sofrendo, passando, né, pelos vales. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer viver o novo, eu preciso usar minhas experiências como um degrau para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se a Andresa vê de outra forma, mas ela tá liberada para ela falar como ela vê. Mas eu vejo a maturidade que eu construí na minha vida dessa forma, né? Como as experiências que eu fui tendo, e assim eu fui criando um nível de maturidade até para lidar com as pessoas. Porque se eu, antigamente, eu me excluía, né? Tipo assim, se não quero essa amizade, eu não falo, eu sumo, some. Eu era muito assim. Mas hoje eu já tenho um pouco mais de maturidade para poder lidar com isso e entender quem é cada pessoa. Eu acho isso muito importante, a gente entender como as pessoas são, a gente que facilita a gente lidar com as pessoas, né? Tanto no... Olha, eu acho que maturidade é um assunto
é muito extenso, tem muita coisa ainda para falar de que envolve maturidade, porque é um assunto muito importante até de falar, mas eu acho que quando a gente começa a ter maturidade, né, como ela falou, eu também acredito que por experiência, mas eu acho que principalmente quando você começa a se conhecer, porque aí você começa a saber exatamente as coisas que você aceita, as coisas que você não aceita, e quando você se conhece, você também começa a ter eu acho que intimidade com Deus também faz a gente... Faz uma validação, né, de você mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, você se conhecer é muito importante para você saber teus limites, né? E às vezes, por exemplo, aquilo que as pessoas fazem, é aceitável pra mim, ou não, aquilo não é aceitável pra mim. Isso também é um nível de maturidade pra você saber. De você se retirar de você saber se retirar, exatamente. E eu acho que quando você começa a ter uma intimidade com Deus e você começa a ter frutos do Espírito, né? Eu acho que isso te ajuda a ter misericórdia com outras pessoas, ter misericórdia no sentido de tolerância, empatia, às vezes paciência. Então, assim, muitas coisas do fruto do Espírito te ajuda a ter a maturidade de melhorar, lidar com as né? coisas. Porque eu já não acho tanto assim que o fruto do Espírito ajuda na questão da maturidade, mas eu acredito que melhora como pessoa. Não, então, mas eu acredito que ajuda. Por quê? Você começa a lidar com as formas lidar com as pessoas e com as situações de maneira diferente. Então, de uma certa forma, te ajuda na maturidade de você lidar com aquilo. Então, você é mais maduro para poder resolver problema, para você conviver com pessoas difíceis, porque tem pessoas difíceis, sabe? Existem pessoas difíceis de conviver. Então, assim, você consegue conviver com essa pessoa de uma maneira, assim, diferente, né? Como ela falou, com mais paciência, mansidão, empatia e tudo mais, e saber o teu limite, entendeu? Então, isso eu considero maduro, sabe? Então, assim, eu acredito, assim, que os frutos do Espírito ajudam você ser mais maduro, você ter mais controle e domínio sobre si. Isso entendeu? é o importante, né? Exatamente. Mas é o que a gente estava conversando aqui. Essas coisas você só vai ver na prática, porque às vezes você tem muito aqui, ó. Não, eu sou super paciente. Eu sou super calma. Só que quando você é testado, você cai. Exatamente. A paciência foi assim, ó, no segundo. Entendeu? Mas é a experiência. Eu acho que o que ela tá falando é muito importante, né? Que é você se conhecer nesse ponto. Porque a gente pode ser, por exemplo, muito tranquilo numa área, mas totalmente descontrolado em outra. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, não, eu sou muito calma, sou uma pessoa muito calma, mas nem todo mundo que é calmo tem paciência, né? Então às vezes a pessoa considera assim, não, eu sou uma pessoa muito calma, mas não é porque ela é calma que ela tem paciência. Então esse ponto de analisar, você se conhecer, eu me conheço, né? Eu sei aonde meu calo aperta, então eu sei o meu limite. E às vezes você sabendo, se conhecendo, você até evita se colocar numa situação que vai... Porque se você já sabe que vai dar ruim, você nem vai. Exatamente. Então, assim, você se conhecer, pra mim, eu acho que é o mais importante para ir pro caminho da maturidade, entendeu? Porque você uma trajetória. É uma trajetória, exatamente. Que a gente vai... Tipo assim, não é que eu tô nesse nível aqui, eu sou muito madura. Não, eu ainda tenho muita coisa ainda pra construir dentro de mim, pra eu me tornar mais madura, mais paciente, ter mais domínio próprio, entendeu? Então, é uma construção, um caminho. E assim, falando também sobre a questão da reprogramação de comportamento, né? Porque o que a gente falou aqui é sobre pontos que levam a essa trajetória de mudança. E quando a gente fala sobre reprogramar os nossos comportamentos, eu acho que tem muito a ver também com a questão da gente analisar, que entra o que ela falou do autoconhecimento. Eu conseguir analisar a minha trajetória de ponto a eu olhar tudo que não me agrada, porque ninguém é perfeito. Então, se eu entendo que eu quero ser alguém melhor ou menos pior, eu tenho que entender que tem um comportamento em mim que não é legal. Não é verdade? A gente sabe. E quando a gente começa a escrever lá, né, as coisas que a gente começa a perceber e a gente sabe exatamente qual é o pontinho ali que a gente tem que mudar. Porque se torna até uma recorrência, né? Uma pessoa já falou, a outra já reclamou disso, isso já foi motivo de briga em alguma situação. Então a gente percebe qual é o nosso ponto que a gente precisa melhorar. Eu, Janine, eu sempre tive muita dificuldade de me expressar.
sem ofender o outro. Porque eu sempre fui muito sincera, muito verdadeira. Então, as pessoas às vezes não sabem receber isso. E eu precisei melhorar isso, né? Suavizar um pouco a minha fala, para poder conseguir transmitir a mensagem de uma forma que a pessoa entendesse que não era pessoal. Porque senão a pessoa começava a achar que eu tinha algum problema com ela. Mas não era um problema com ela. Na verdade, eu estava tentando ajudá-la, sabe? Eu estava tentando ajudar aquela pessoa a melhorar, né? Num comportamento que às vezes ela fez ali, agiu errado, falou alguma coisa errada. Só que a forma como eu me expressava, o tom da voz e tal, a pessoa se sentia ofendida, né? A pessoa não gostava. Ai, não gostei do jeito que você me olhou. Ai, não gostei do jeito que você falou. Então, assim, era uma situação que eu já olhava e pensava assim, cara, eu tenho que dar uma melhorada nisso aqui, né? Porque se eu ofendi o outro, não importa se eu tava com a razão ou não. Se o outro se ofendeu, quem tem que melhorar a forma de comunicar? Eu. Não é? Eu não posso não, o outro que melhore. Pra eu poder, não sei o quê. Até porque a gente não controla o outro, né? A gente controla. Isso aí, é assim mesmo. A gente só pode se controlar, né? Não controlar. Então, eu não posso tomar ser a dona da razão e virar e falar assim, o outro que tava errado, ele que melhore. Não é esse o ponto. O ponto é como ela falou, eu tô querendo me melhorar. Então, tanto faz como o outro pensa, se ele vai querer continuar no erro já que ele se ofendeu. Tipo assim, é uma escolha dele. Mas eu tenho a escolha de ouvir e me melhorar. Então, tipo assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho que controlar. Vai ser do dia pro outro? Vai ser naquele mesmo ano? Talvez não. Mas no próximo, significa que eu já estou o quê? Atenta a isso. Eu já estou me diminuindo nessa fala, nessa verdade, né? Nem todo mundo quer a verdade, gente. A gente precisa entender isso, né? Então, assim, se você tá ouvindo a gente aqui, eu entendo que você quer a nossa verdade, então a gente vai falar. Mas, se fosse, assim, algo pessoal, eu não chego mais hoje pra falar pras pessoas, porque eu entendo que nem todo mundo quer melhorar. E às vezes o que eu vejo pra falar assim, Andresa, você precisa melhorar tal coisa, às vezes ela não quer. Então quem sou eu pra trazer isso pra ela e falar assim, você tem que melhorar isso. Eu hoje entendo que eu não sou ninguém. Então, a única pessoa hoje que importa pra mim sou eu mesma em aspectos de melhoria. Agora, quando a pessoa chega pra mim e pergunta, me ajuda? Olha, eu vejo que você faz isso muito bem. Você me ensina? Gente, com todo prazer. Eu não sou uma pessoa que eu nunca vou negar conhecimento. Se a pessoa virar pra mim e falar assim, me ajuda, me ensina, pra quem me conhece sabe que eu nunca neguei conhecimento a ninguém. Então, dentro dessa questão da mudança de comportamento, eu acho que uma das coisas muito importantes é essa, né? Da gente se conhecer nesse ponto, de saber o que eu posso, aonde eu vou. Mas como eu falei, eu já tive meus erros e ainda tenho alguns que eu tô mudando, mas eu também não sou totalmente ruim ou errada em nada, não. Eu tenho o meu lado bom. E isso é importante. É você ver o que você tem de bom. O que eu posso oferecer de melhor e como eu vou fazer essa entrega de uma forma boa, né? De uma forma que as pessoas entendam que eu quero ajudá-las. Né? Esse é um ponto muito legal para você também analisar a sua entrega para o outro, né? O seu trabalho, a forma como você se comunica, né? Aquilo que você faz de bom, como você pode melhorar essa entrega para que as pessoas vejam que você quer realmente ajudá-las. E eu acho que quando você muda também, tipo assim, a intenção que realmente é ajudar, eu acho que até a forma da entrega melhora, né? Porque você consegue entregar de uma forma mais... É empática que fala? Né? É empática. Mais empática, mais dinâmica. E você consegue usar as palavras melhores, sabe? De uma forma melhor para poder entregar realmente aquilo que a pessoa deseja, né? Para ajudá-la. E falando em palavras, isso, cara, também me pegava muito, sabe? Ainda me pega às vezes. O Hudson falava muito isso. Andresa, você tá com a razão. Porque às vezes eu reclamava de coisas com ele que ele sabia que eu tava com a razão, mas ele falava, você perde a tua razão pela maneira de você falar. Então, às vezes, a gente não consegue resolver os problemas da maneira que a gente fala. E ter esse autoconhecimento, entender que isso é um erro, porque às vezes as pessoas não querem reconhecer que errou, né? Tipo, eu tô errando, não quer reconhecer isso. Então, você já ter esse passo para você reconhecer o teu erro, saber onde você realmente erra, você consegue mudar. Porque se você... o primeiro passo para a mudança é reconhecer, né? Reconhecer o erro,
o que você precisa mudar. Aí você realmente consegue mudar, porque senão fica muito difícil, ninguém te ajuda. Ninguém vai conseguir te ajudar quando você não reconhece que precisa, Sim. entendeu? Então você reconhecer e querer já te bota um passo à frente, exatamente. né? E assim, a gente tá falando muito aqui sobre mudança, sobre comportamento. E eu estou com um curso Mulher Notável, que vai ser lançado agora no início de 2026. E nós já temos o nosso link do canal do Instagram, que é para você entrar na fila de espera, porque os primeiros terão um desconto maravilhoso, não é verdade? Um desconto maravilhoso para você que deseja ter uma mudança de vida. Janine, eu não quero mais ser a mesma, eu quero que as pessoas notem que eu sou uma pessoa diferente. Esse curso vai te ajudar a ser notada, esse curso vai te ajudar a ter uma transformação real, porque quando eu mudei a minha vida, eu falei muito com Deus, eu falei, Deus, eu quero uma mudança, mas eu quero uma mudança real, eu quero uma mudança notória. Eu não quero aquilo que tá só na minha cabeça, porque às vezes a gente acha que mudou e a gente mudou só aqui. O comportamento, a nossa fala, a nossa vestimenta, continua tudo igual, então não mudou. Você continua só o mesmo com um pensamento diferente. Então, e que não vale de nada. E não vale de nada, né? Então, você que deseja uma mudança real, você que deseja uma mudança notória, onde as pessoas vão falar assim, cara, você tá diferente, cara, você mudou. Só que assim, toda mudança, ela traz coisas boas e coisas ruins também, coisas negativas. Mas, como a gente falou, depende de como os teus olhos vão olhar para tudo isso. Por quê? Porque a mudança, ela atrai o que você deseja. Certo? O diferencial de você caminhar em direção à mudança é que agora você começa a viver a sua vida baseado no que você deseja viver. Mais e não mais, isso aí, não mais da forma que as pessoas diziam que você deveria viver. A mudança intencional, como a Andresa bem falou aqui na palavra, ela permite que você viva de uma forma que você quer e não mais como a situação externa te controla ou te leva a viver. Porque algumas pessoas, e eu já vi isso dentro de padrões históricos familiares, elas repetem padrões de comportamento. Então, o que elas fazem? Elas compram casas no mesmo tamanho que o pai e a mãe comprou ou já teve um dia, compra, aluga, né? Ela mora em bairros próximos da onde a família já teve casa, ou que é considerado o padrão aceitável dentro, né, do âmbito familiar. Isso. Ela não rompe. Por quê? Porque ela quer ser aceita pelo meio. Então, ela faz o quê? Ela se mantém no nível familiar, no nível de amigos. Por isso que a gente fala muito sobre a questão da ambiência, do quanto isso é importante. Porque o ser humano, ele tem uma chavinha no cérebro que trava quando o assunto é mudar, é ser diferente. Se você for diferente, você pensa assim, não, eu tenho que me igualar. Eu tenho que ficar igual a todo mundo. E isso que ela tá falando, não é que você fala... Não, você não verbaliza isso. Não verbaliza. É algo... como é que fala? Inconsciente. Você repete esses comportamentos sem nem perceber que você tá fazendo igual. Né? Então, assim, se você vivia, sei lá, sem um trabalho fixo, só fazendo bico. A tua família faz isso sempre. Nunca trabalhou de carteira assinada. Não tem ninguém concursado. Não tem ninguém concursado. Você acaba repetindo esse comportamento porque a sua família, tipo, gerações e gerações repetiram esse comportamento. Aí. Assim, tem aqueles que rompem, né? Existe mas é aquele 1%. Que rompe. Mas é aquela. E é sempre aquele primo distante. Você já reparou? Que essas pessoas que rompem na família é tipo assim, aquele primo que você nem via falar. É aquele primo que, tem um primo que mora não sei aonde. E é a pessoa que rompeu. Por quê? Porque ela saiu do meio. E para sair do meio, às vezes, como eu falei que vem a situação ruim, é esse ponto. Às vezes você tem que abandonar amizades, família, para você romper. Sim, e às vezes, por exemplo, não é que você tá longe ou distante em outro estado, em outra cidade. Você tá até ali, próximo, mas você não convive de forma, como é que fala? Assídua, né? Frequentemente. Exatamente. Então, por exemplo, sei lá, todo fim de semana eles fazem churrasco e eu tô sempre lá. Às vezes nem pode fazer isso, mas, tipo, eu vou porque eles estão sempre lá, então eu tenho que ir, entendeu? Aí. E às vezes não, você não precisa estar porque eles estão sempre lá, entendeu? Você pode fazer de forma diferente porque pra você aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? E você entender que coisas que sua família faz não fazem sentido pra você, repetir, então você muda, entendeu?
entendeu? Então, tem Isso. coisas que você realmente vai E conseguir. é a quebra do padrão Exatamente, de comportamento. quebrar esse padrão, exatamente. Isso aí. Então, como eu falei, se você deseja fazer parte desse grupo que quer viver notoriamente uma mudança em 2026, mulher, tá aí o link, a Andresa vai botar aí o link para você poder entrar diretamente no grupo do Telegram e começar uma construção, na fila de espera. começar uma construção, uma novidade, porque foi o que eu falei para ela, quando eu percebi que eu era a mesma Janine, que o ano só tava passando. Gente, eu falei pra Deus, Deus, eu não quero mais isso. Eu quero uma mudança de verdade, eu quero uma mudança notória. E tudo que eu fiz tá nesse curso pra vocês, tá bom? Então ela vai botar o link pra vocês entrarem e vocês, eu tenho certeza, eu quero feedback depois de vocês, eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês, tá bom? Mais o quê? O que mais faltou pra gente falar hoje sobre mudança? Nada, a gente já falou bastante coisa sobre mudança, sobre a sua mentalidade, sobre o seu planejamento, como você planejar, aqui como eu falei no início, Maturidade. Então, você saber aonde quer chegar, eu acho que você pode, assim, já começar a fazer esse exercício, né? Poxa, o que eu quero fazer ano que vem? Eu quero, sei lá, perder 10 quilos. Eu quero, sei lá, engordar no sentido de massa magra, né? Tantos quilos, ganhar um peso. Começa a colocar, saber o que você quer. Saiba onde você quer chegar. Eu quero estar com esse corpo, eu quero estar nesse emprego, eu quero estar dessa forma. Então, assim, você começa a identificar como você quer estar, aonde você quer estar. Que aí você começa o planejamento de como você alcançar isso, entendeu? Então, você saber aonde você quer chegar, aonde você quer estar, como você quer estar, né? Então, eu acho que isso daí já vai te ajudar a você planejar de forma intencional, né? E viver de forma intencional para você alcançar essas suas metas. Entendeu? Então, o que me ajudou foi isso. Fazer as minhas metas me facilitou nesse sentido, porque eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu quero estar. Então, isso já me ajuda a saber o que eu preciso fazer, né? Porque às vezes você vive sem saber que você precisa mudar tal hábito para alcançar aquele objetivo, né? E coragem para começar, né? Às vezes a gente procrastina muito, os nossos sonhos, né? E os nossos sonhos merecem a nossa urgência, merecem a nossa atenção. Então, se você sonha coisas grandes, se você sonha sonhos assim que você acha que é muito impossível de alcançar, já começa a tirar esse impossível da sua mente, entendeu? Já começa a olhar aquilo de forma alcançável, né? Então, se você tem sonhos, você já começa a ir planejar, saber exatamente o que você precisa fazer, né? E mudar os seus hábitos, porque tudo aquilo que a mudança precisa de novos hábitos, né? Porque senão você já teria alcançado, você fazendo as mesmas coisas já teria alcançado, e não é assim que funciona. Então, para você realmente alcançar novos sonhos, você precisa ter novos hábitos. Então, já começa a ter clareza daquilo que você realmente precisa mudar, fazer, acrescentar, tirar, entendeu? Da sua vida, da sua rotina. E é isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim, mas antes da gente finalizar, eu vou deixar uma mensagem, a Andresa também, de feliz ano novo para vocês, né? Porque foi muito bom esse tempo que a gente compartilhou junto. Então, eu, Janine, quero agradecer pelo tempo que vocês ficaram com a gente, quero agradecer pela sua audiência, né? Quero agradecer aí pelos comentários, por participarem, por interagir com a gente, por cada feedback que eu recebi de cada um de vocês. Muito obrigado por confiar na gente, por gostar de estar com a gente aqui nesse momento de conversa, nesse momento de aprendizado, um momento tão rico, né? Um momento assim que não é uma fofoca, a gente não tá aqui falando da vida de ninguém, né? Então, olha o quanto você já evoluiu. Você agora assiste podcast. Você tá aí assistindo um podcast sobre evolução, sobre desenvolvimento. Então, eu desejo que em 2026 você continue com a gente e desejo também que o teu 2026 seja principalmente especial para você, no seu estilo, na sua mudança, no viver aquilo que você quer viver. Eu desejo que você viva um 2026 extraordinário, mas não abandona a gente, tá bom? Quando você estiver grandona lá, lembra e fala assim, ó, eu comecei assistindo o podcast de vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Desejo para vocês um feliz ano novo maravilhoso, tá bom? Isso aí, eu quero agradecer também
ela já falou praticamente tudo que eu precisava falar, né, de agradecimento, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão para você que acompanhou a gente, que compartilhou, que curtiu, que comentou, que deixou sugestão de assunto pra gente. Se vocês não têm ideia de quanto isso ajuda, de quanto isso nos dá um gás, né, para continuar, saber aquilo que vocês querem ouvir da gente, né, aquilo que a gente está acrescentando na vida de vocês. Então, assim, esse projeto que a gente tem do podcast foi algo que a gente pensou em transformação, sabe? Dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente acredita, passar para vocês, mas transformar alguma coisa dentro de vocês, sabe? Com aquilo que a gente sabe. Então, se a gente conseguiu te alcançar, se você conseguiu chegar até aqui e ver o nosso episódio e ter gostado e ter curtido, eu quero te agradecer, porque você está nos ajudando, né, a crescer aqui no YouTube e continuar a permanecer fazendo o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, que 2026 seja um ano de muita prosperidade, um ano extraordinário, que você consiga viver os seus sonhos, que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu tô aqui, assim, muito alegre de verdade por ter chego até aqui na nossa constância, dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente conseguiu fazer, né, daquilo que a gente alcançou esse ano. Então, eu sou muito grata, né, por estar aqui com a Janine e por estar aqui com você, né, que está aqui nos assistindo. Muito obrigado por todos vocês que nos deram essa audiência, né, que confiaram naquilo que a gente pode passar, acreditaram no nosso projeto, os nossos amigos que compartilham os nossos vídeos. Para vocês, um agradecimento muito especial, né, porque, assim, quem tem amigos que compram o nosso sonho, tem pessoas, assim, como é que eu posso dizer? Valiosas, preciosas. Então, os nossos amigos que fazem isso são muito preciosos para nós, tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer vocês. A gente está muito feliz e muito grata por ter chegado até aqui, dentro da constância que a gente estabeleceu, né? De vídeo, de postagem, de gravação. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo dentro do como é que eu posso falar? Dos bastidores, né? A gente sabe as dificuldades, os desafios, mas a gente conseguiu vencer tudo isso, né? Então, pra gente é uma alegria muito grande. Então é isso. Gente, um beijo. E feliz ano novo. 2026 pra vocês e até o ano que vem. Tchau.